Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, o podcast criado para você que é líder, que se interessa pela temática de liderança, de humanização, de espiritualidade, de evolução de consciência. E hoje nós temos aqui um convidado fabuloso, que é o Lélio Tóquio, do Tóquio. E temos aqui, né, a Regina Sotomayor, minha companheira nessa jornada aqui também, e para que a gente possa aproveitar bem esse momento do podcast. E é um privilégio recebê-lo aqui, Lélio. Não vou chamar do nome e sobrenome, porque ainda não acertei ali, tá? Tranquilo, é assim mesmo. E o Lélio, por que ele foi chamado para estar aqui, né? Acho que esse é um ponto sempre que a gente costuma reforçar, porque na sua trajetória como executivo de recursos humanos, ele tem uma pegada muito humanizada, né, com a conexão extraordinária nessa questão da evolução de consciência. A gente vai trazer essa experiência, um consultor sênior, com uma bagagem incrível, e a gente vai fazer uma roda de conversa, né, nós três aqui, para aproveitar bem essa experiência. Então, sejam bem-vindos. Regina? Lélio, seja super bem-vindo, é um privilégio ter você aqui conosco. Você é uma figura, um executivo com uma experiência, uma bagagem maravilhosa, que nós já tivemos, inclusive, oportunidade, né? Você está aqui na Estação de Liderança, compondo o nosso time nesse momento, nos ajudando a refletir sobre a partir das suas experiências. Então, é ter mais compartilhar mesmo toda a sua visão, sua abordagem e a sua prática, né, dentro dessa perspectiva da humanização nas organizações. Eu agradeço aí você, Adilson, você, Regina, o convite, e é um prazer estar aqui compartilhando, né, esse momento agradável aí aos nossos seguidores aí. Muito bem, ó, 1 hora, né, 50 minutos que a gente vai ter aí por volta disso. Eu sei que é muito pouco, porque a sua bagagem ela é incrível. E aí eu quero começar aqui com uma questão, né, que é um dos cases da nossa pré-conversa, né, antes do podcast, que você tem você tem vários exemplos, eu queria que você falasse de um exemplo em que você teve uma situação em que você visitou o local, né, para ouvir as pessoas, né? Então eu queria que você entrasse um pouquinho nesse detalhe, né? E aí a gente vai buscando um pouquinho desse ser humano incrível que é você, nas suas ações de efetividade na humanização. Eu sempre fiz a minha gestão, né, seja em nível gerencial, seja no nível de diretor, não importa, né, porque eu falo, a gente não é, a gente está, né? Legal. Como diretor, como gerente e tal. Nós somos pessoas, nós somos humanos. E nós trabalhamos com pessoas, né? E quem faz a diferença para mim nas organizações são as pessoas, né? O líder, ele apenas dirige, né? Ele direciona. E o time é o que carrega mesmo, que faz o resultado para o cliente, né? Eu gosto muito da área de serviços, do segmento de serviço, e a minha carreira vem muito nessa área também. Legal. E por isso eu sempre andei muito pela base de onde eu trabalhei, porque é ali que está a cultura, é ali Legal. Que acontece, é ali que tem a entrega para o cliente, né? É ali que tem a satisfação, é ali que tem o problema, e de baixo para cima é o que acontece nas empresas. Eu tive uma situação numa empresa em que eu trabalhei, eu sempre acompanhei muito isso, que batia, né, pela área de compliance, muitas queixas entre os colaboradores, que era uma unidade que nós tínhamos numa cidade pequena, né, do interior. E é interessante porque, pelo fato de ser uma cidade pequena, as pessoas levam para dentro da organização seus problemas que tem na rua, né? Geralmente acontece isso, não que seja errado, mas é a cultura. Sim. Né?
principalmente por ser uma localidade assim muito fechada, muito restrita entre eles mesmos. Então a gente tinha um volume muito grande de queixas, né, de relacionamento entre as pessoas, e líder e colaborador, colaborador com colaborador. Isso estava refletindo diretamente na entrega do serviço à população. Eu falava, gente, isso não pode acontecer, né? Tem que ser resolvido. E fizemos várias tentativas e a gente não conseguia sanar. Eu falei, eu vou lá pessoalmente que eu quero ver o que está acontecendo, né? Aí eu passei uma semana inteira nessa unidade, fiz reuniões com todos os colaboradores, eu vi 350 pessoas, eu e meu gerente e meu coordenador, enfim. Fizemos reuniões de manhã, de tarde e de noite, porque a gente trabalhava lá 24 horas por dia. E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente ouvia as colocações, né, o porquê, enfim, o que acontecia, a gente percebia que tinha, além de problemas entre eles, problema de gestão mesmo, né? O líder não estava conseguindo fazer aquilo acontecer da forma que precisava. Eu aproveitei também a oportunidade para falar um pouco do nosso propósito, do nosso trabalho, da contribuição para a nossa sociedade, né? Porque era uma unidade hospitalar, né? E então eu falei, eu vou colocar para eles o significado do trabalho deles em primeiro lugar, né? Porque eu estou percebendo que as pessoas não têm significado do trabalho. Então eu comecei a falar quantas pessoas nasceram naquela casa na mão deles e a importância do trabalho deles, de todos eles, independentemente da atividade que cada um executava. Quantas pessoas passaram por consultas, quantas pessoas passaram pelo pronto-socorro e saíram vivas, quantas pessoas foram internadas e saíram vivas. Enfim, coloquei todas as informações. E foi muito interessante, porque, embora eles trabalhassem todo dia com tudo isso, eles não tinham noção do volume e da contribuição para a sociedade. Aí eu falei assim, vocês já perceberam quantas pessoas vocês salvaram? Quantas pessoas estão felizes por causa de vocês? Né? E eu fui trazendo o que é bom do coração de cada um, né? E aí tinha uma senhora bem assim simples, né? Ela era da equipe de manutenção e limpeza. Ela falou assim, professor, chamava de professor. Eu não sabia que eu era tão importante. Eu falei, a senhora é muito importante. A senhora não faz ideia da importância do seu trabalho dentro disso tudo. E aí eu comecei a discutir com eles valores, né, que eles tinham dentro deles para contribuir. E que o relacionamento tinha que ser saudável. Porque se o relacionamento não fosse saudável entre eles, né, eles não conseguiam entregar um serviço bom, um serviço feliz, porque as pessoas não iam lá para passar férias, as pessoas iam porque estavam precisando de ajuda. E saúde é você cuidar da vida do outro, é você manter o outro vivo, né? É você saber que você está recebendo uma pessoa e você é responsável pela vida dela. Você tem que ajudá-la a sobreviver, né? Principalmente a assistência, porque quando você entra no hospital, o médico faz a parte dele e entrega para assistência. Quem mantém você vivo é a assistência. E toda a equipe de apoio da assistência, né? Então, o pessoal não tinha, praticamente, eu acho que a maioria, o significado do trabalho. E aí eu fiz o link entre o comportamento, né, e toda essa entrega, essa realização. E foi um resultado, assim, muito bacana, porque praticamente, né, nós zeramos todas as queixas, os problemas, e aí nós estabeleci um programa de desenvolvimento de líderes focado, né,
em acolhimento e cuidado. Uau. Olha Né? que legal. Uma liderança, como a gente fala, né? Uma liderança humanizada para que aquilo fosse preservado. Foi um trabalho assim que eu fiquei muito feliz e feliz pela entrega que eu consegui fazer para a população, né? Para as pessoas que lá trabalhavam e para a população local. Espetacular. É que eu já tô aqui com algumas informações aqui para a gente explorar bem essa. Não, eu acho que a questão que você está trazendo me traz, em primeiro lugar, é a sua postura e aquilo que você acredita como ser humano, né? Numa posição importante como você ocupava como diretor de executivo de RH. Então, do ponto de vista dos seus valores pessoais, né? Já tive a oportunidade de estar com você e eu jamais vou esquecer o momento quando nós apresentamos um resultado de trabalho dentro de uma das instituições que faziam parte, né, do segmento da saúde, em que quando nós apresentamos, você nos perguntou sobre o resultado do trabalho e nós apresentamos, e você disse, mas o grupo ficou feliz? Né? E naquele momento foi uma pergunta muito importante que nós conseguimos primeiro entender a sua posição e o trabalho que você fazia dentro da organização, e segundo, a sua preocupação genuína que os trabalhos que dentro da sua gestão fossem realizados trouxesse isso que você está contando, né? As pessoas terem propósito, terem significado, mas elas terem ganhos com isso, né? Se sentir pertencendo, se sentir realizando, e elas também serem felizes com isso. Então, o valor da conexão entre as pessoas, o valor da alma, né? Porque isso está na alma. E muitas vezes a gente fica muito, até dentro do segmento da saúde, uma visão muito instrumental, de capacitar, instrumental, e a entrega lá é muito maior que isso, como você trouxe, né? Em relação à vida das pessoas. E quando a gente tem contato com muitas pessoas, a gente vê que às vezes a pessoa sai do seu ambiente de casa, onde tem dificuldades financeiras, onde tem dificuldades para chegar no trabalho, dificuldades, e ao mesmo tempo tem que cuidar do outro, né? Então, quando você fala que acabou redundando num trabalho de acolhimento e cuidado, é maravilhoso, porque a instituição, né, consegue entender o valor, né, daquele profissional, daquele colaborador, independente da posição que ele ocupa na organização. Quer dizer, do ponto de vista de importância, é a mesma importância, né? Com certeza. Então, é maravilhoso isso, e acho que essa crença que você traz de você, né, e do seu coração, e desse amor que você traz, dessa preocupação, isso é seu, né, Lélio? Do ponto de vista, o quanto que RH tem que se apropriar disso. Quando um profissional de RH, ele tem que ter valores humanos para ter uma prática humana, né? Então, acho que você é o melhor exemplo disso. Eu tenho uma experiência, eu comecei minha carreira, né, na área de recursos humanos, e meu início eu tive assim alguns conflitos com relação à gestão, porque na época a gente tinha uma gestão muito dura, muito rígida, né? Uma chefia, né? Como se falava. Eu falava, mas isso está errado. As pessoas têm que ser respeitadas, né? As pessoas têm problemas. Eu tinha na época 20 anos, 22 anos, né? E eu falava, está errado isso. E eu fui muitas vezes repreendido na época pela forma como eu fazia a gestão do meu time. Mas eu não abandonei isso. Eu falei, eu acredito nisso. As pessoas têm que ser bem tratadas. Né? Ninguém vai para o trabalho e deixa seus problemas em casa. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo é bom. Todo mundo tem coisas boas e também tem falhas, porque ninguém é perfeito. Eu também não sou perfeito. Né? Mas a gente tem que olhar o lado bom do outro e fazer o melhor uso possível com ele, né? E para o bem de todos. Né? Então, eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que quando você trabalha, principalmente no segmento de saúde, é um segmento cansativo, né? Eu costumo dizer assim,
Ninguém vai para um hospital, para uma clínica, para passar férias, né? Vai com dor, vai com problema. Sim. E não é só o paciente, vai a família. A família geralmente está emocionalmente abalada. Sim. Né? Se você lida principalmente com crianças ou com idosos, é pior ainda, né? Porque as emoções são maiores, né? Então, a gente tem que acolher muito essas pessoas e entender o momento delas e ajudar na solução dos problemas, né? Eu falo muito de liderança acolhedora com cuidado, porque muitas vezes, quando fala assim, a pessoa, o problema é saúde mental, tudo bem, eu sei que tem esse problema hoje, burnout, principalmente depois da pandemia, isso aumentou, etc, né? Mas as pessoas já levam uma carga tamanha de problema para o trabalho que ela não consegue resolver. Quando você pega uma área de saúde, se eu puder falar um pouco da minha experiência, a maioria, 80%, 85%, chega a 83%, 85%, né, são mulheres que trabalham. E as mulheres têm uma responsabilidade enorme porque, pela nossa sociedade ainda, elas são responsáveis pelos filhos, pela casa, né? A cultura nossa é assim, latina, né? É assim. Então, elas têm problemas que elas não conseguem resolver e deixam o problema em casa, mas traz na bolsa, né? Ao mesmo tempo, trabalham numa jornada intensa. Muitas trabalham 12 horas e descansam 36. Mas esse descansar 36 não é verdade. Elas não descansam 36, porque ou elas trabalham em outro local para compor a renda, ou elas trabalham em casa. E às vezes trabalham em outro local e trabalham em casa também, entendeu? Então elas ficam cansadas. Ao mesmo tempo, quando você está dentro do hospital, você está lidando com o paciente, com a questão física e com a questão emocional, não só dele, mas de quem está acompanhando também, da família. Então é extremamente exaustivo. Sim. E aí, qualquer gatilho que aconteça, se você tem um líder que não a respeita, um líder que não entenda o problema dela, ou que acolha e fala, como é que eu posso te ajudar? Né? E às vezes as soluções são tão simples, né? Como eu vivenciei várias, tão simples de serem resolvidas, acontecem problemas que às vezes são inimagináveis, né? Então você tem absenteísmo que aumenta, você tem demissão, né? Pedidos de demissão, você tem até casos muito mais graves, né? De pessoas que chegam a tentar com a própria vida porque não conseguem resolver o problema, né? Então nós temos sim que pensar nisso, e eu acredito que não é só no segmento de saúde, mas, perdão, de uma maneira geral, o líder, ele tem que ser um líder hoje acolhedor, né? Porque nós não temos mais espaço dentro das organizações para ter chefe, né? Aquele que manda e eu mando e você faz. Não, nós trabalhamos no conjunto e as pessoas, elas têm que ser e estarem felizes no ambiente, senão ela não contribui do jeito que precisa. Fantástico. Bom, isso traz várias questões ali para a gente olhar, e o Lévio traz na sua fala um ponto ali dessa conexão com propósito, né, e significado para a vida, né, quando você traz essa de ouvir, de trazer, é um valor da espiritualidade. E espiritualidade, a área da saúde foi a primeira a assumir e trazer isso para a pauta do dia a dia. Quando você traz essa questão da frequência, de como a gente cuida da frequência do ambiente, a frequência energética do ambiente, né? Porque você tá sendo impulsionado para ter uma frequência ruim, mas se a gente não se relaciona bem, a gente tá aumentando a frequência para que a coisa não caminhe, né, nessa direção. Isso me faz lembrar, né, até do nosso início, a nosso primeiro trabalho na Estação Liderança foi para a Secretaria Municipal de Saúde no município de Lagarto, que é a segunda cidade do estado de Sergipe. E lá, né, a gente foi fazer um trabalho com um corpo de colaboradores, enfermeiros, médicos, trabalhando essa questão da humanização, dessa conexão
Então, quando você traz essa questão do significado, muda a forma de enxergar o trabalho e de como as pessoas estão impactadas por isso. Isso me faz lembrar também de um ponto de atenção, né, que você traz na fala assim, como a gente cuida de quem cuida. Isso aí. E aí isso muda. Isso. E aí vale, isso me traz um outro momento também, quando eu fiquei internado por conta do Covid, fiquei 10 dias, e aí tinha uma frase que foi muito impactante lendo uma revista lá. Então tinha muito tempo, né? Foi muita coisa que eu tava lendo. E aí tava assim, o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Sem dúvida. Então eu até arrepio quando eu falo disso, porque se traz uma outra significado de como eu relaciono com aquela situação. Porque o paciente está ali, ele não quer estar ali, né? Ele está vulnerável. E como que essas pessoas que estão cuidando delas, e ao ser cuidadas, elas também podem, né, nessa entrega da realização de como a gente trabalha esse ponto. Então, olhar para a saúde, olhando para essa questão da humanização, e a área da saúde foi, né, pioneira nesse sentido, pelos estudos, pelo acompanhamento, o quanto isso é determinante de olhar. Eu até estive num congresso Juiz de Fora que falava de ciência e espiritualidade, falando das práticas, né, de criar essa condição das pessoas se recuperarem melhor. E aí você tem que olhar todo um contexto, né, que é um ponto importante. Eu acredito que dentro da fala de vocês, a gente traz um pouco como hoje a questão da elevação de consciência das organizações, ela está relacionada realmente à dimensão que isso alcança. Porque ela parte de um propósito, né, que é um propósito do ponto de vista do impacto que tem, e requer que a organização veja as questões psicossociais. Do ponto de vista do equilíbrio emocional, de trabalhar que as pessoas possam se autocuidar, se autogerenciar, mas que você crie condições dentro da organização e o ambiente que as pessoas possam ser cuidadas e, ao mesmo tempo, ambientes que favoreçam esse processo de equilíbrio que você está falando, da liderança que apoia, acolhedora, enfim, que possa trazer, de olhar o indivíduo na sua totalidade. Sem dúvida. E a outra questão é a capilaridade que uma organização pode ter dentro da perspectiva social. Porque quando as pessoas... Hoje a gente tem uma pirâmide, né, na renda das pessoas, e essa pirâmide, ela na realidade, do ponto de vista das dificuldades que as pessoas têm, a dificuldade ou financeira, ou de chegar num trabalho, ou a dificuldade de transporte, todas essas questões sociais que interferem, ou a dificuldade em estudar, ou de se capacitar, né? Então, o que a gente vê dentro da perspectiva da elevação da consciência organizacional, também é ampliação dessa visão, desse impacto, né? Do ponto de vista de assumir, muitas vezes, a responsabilidade, até para ter profissionais qualificados, né? Até para ter profissionais que possam ter condições de realizar um bom trabalho. Sim. Né? Então, eu acho que esse propósito, o propósito é da instituição, do ponto de vista daquilo que ele traz, mas também o que ele impacta, como que você trouxe, no mundo, no ambiente social, né? Dentro das questões do compromisso que se tem, né, dentro das organizações, o compromisso que ela tem social, porque às vezes é um tiro no pé também. Hoje nós temos condições que nós não temos mão de obra qualificada, porque realmente não formamos essa mão de obra qualificada. Né? Exatamente. Então, não é uma visão só assistencial, é uma visão de você criar uma consciência coletiva, uma consciência de protagonismo, uma consciência do ponto de vista da responsabilidade que as organizações também têm. Eu não vejo, não são só as organizações privadas, estou falando das organizações privadas, públicas, as organizações, as ONGs não governamentais, que se nós não olharmos para isso, nós não temos, ao longo do tempo, os frutos são menores nas nossas árvores, né?
Então, essa primeira questão eu acho bastante importante, dos braços das organizações que devem crescer, né, para que possa até ter uma entrega melhor, né? Eu acho que é um momento de um novo patamar, né, de consciência das organizações. Uhum. Não significa que você tenha que ser assistencialista. Sim, né? exatamente. Não é ser assistencialista, mas é você ter a cultura, a responsabilidade de acolhimento e de cuidar dessa pessoa como um indivíduo, como um ser humano, para que ele entregue o melhor serviço, independentemente, seja saúde, seja o que for, né, para que ele faça a sua melhor entrega, que ele se sinta engajado com você, que ele se sinta respeitado por você, né, e que ele se sinta feliz em pertencer ao seu grupo de trabalho. Sim. Né? Porque você não precisa ter todas as soluções, nem sempre nós temos todas as soluções, mas você pode ter sim uma equipe pequena, mas com competência suficiente para fazer os direcionamentos necessários para essa pessoa. Né? Porque você tem muitos recursos externos. Dentro dos próprios convênios de saúde também tem muitos recursos que as pessoas nem sabem que existem ou nem utilizam. Sim. O próprio Estado tem recursos, sim, que você pode usar, e você direciona muita coisa externamente. Não significa que você vai assumir a responsabilidade pelos problemas dela. Mas, às vezes, uma simples palavra, né, de um líder que senta, escuta e conversa, como nós estamos aqui ouvindo um ou outro e conversando, faz uma diferença enorme para a pessoa. Né? E ela acha o caminho dela, não importa qual, porque a decisão sempre é dela, não é da organização. E essa questão que você está trazendo, Lélia, é tão importante porque assim, é uma questão de visão e de época, né? Digamos assim. Porque a questão assistencial, né, ela não traz realização para as pessoas, por incrível que pareça. Nós que somos mentores, os três aqui, a gente vê que quando a pessoa assume e ela entende a capacidade que ela tem de aprender e de transformar, é incrível como elas ficam encantadas com elas mesmas, né? Então você vê o brilho nos olhos da pessoa, porque assim, ela não precisar do outro, ela identificar o potencial que ela tem, que ela pode crescer e desenvolver, ela identificar o potencial que ela tem de poder solucionar aquilo, porque é um pouco que você fala, a mentoria, ela abre possibilidades e caminhos. Quando a pessoa entende que ela pode estar não é que nós estamos responsabilizando essa pessoa do ponto de vista da transformação social, mas na medida em que ela tem essa consciência, ela vai ver a possibilidade de crescer com os outros. Que ela é capaz de fazer o que precisa. Exatamente, criar conexões para que as coisas aconteçam, né? Então, a gente tem um enfoque equivocado que o assistencial é que traz a possibilidade da felicidade ou da realização. E eu acho que essa descoberta, que é a possibilidade do aprender, de crescer, as pessoas, elas ficam encantadas com elas mesmas quando elas se realizam. As pessoas, dentro da perspectiva da área da saúde, quando um paciente tem alta, a gente já vê isso, tá? Quando elas ficam contentes, né? Muito. As enfermeiras, chefe de enfermagem e tudo mais. E essa questão que o Adilson trouxe do Covid, que eu acho que é muito emblemática, é que no Covid, as pessoas elas estavam perdendo familiares dentro de casa. Sim. Elas estavam com problemas do ponto de vista de pessoas que estavam adoecendo e elas estavam lá para salvar outras pessoas. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Então, que é um pouco assim, essa questão de ser guerreiro, né? Nessa atividade. E que quando você traz a questão, não é só a área da saúde, a gente sabe disso, mas é que da área da saúde poderia nunca ser diferente, né? Não ter humanização, né? Porque é direto, porque outras atividades também contribuem muito com a nossa sociedade, né? Como educação, como até construção de tecnologias ou construção de produtos ou de serviços que nos são úteis, né?
Mas ali quem está salvando vida mesmo, né? A questão que a gente traz era a saúde, mas não é só como você trouxe, tem outras áreas importantíssimas, né? O Covid trouxe muito esforço, né, por parte das lideranças, principalmente na área de saúde, porque aquilo que você falou, né? A gente teve que cuidar muito das pessoas para que elas pudessem cuidar dos outros. Sim. Muito. Sim. E cuidar nesse momento foi uma experiência assim fantástica, porque vem muito no que eu falei, no acolher, né, no ajudar, no trabalhar valores, no respeitar, né? Você podia contar os programas implantados aí nessa última gestão, que foram maravilhosos. Nós fizemos programas muito bonitos e que foram bastante efetivos, né? Com a minha equipe, eu tinha uma equipe lá brilhante nesse sentido. E primeiro nós construímos, junto com a área de qualidade e segurança, que também é uma área fantástica lá, todo um processo, né, de procedimentos preventivos, de cuidados, né, que devem ser seguidos para evitar a contaminação. Mas o problema da contaminação, ele não acaba acontecendo dentro do hospital, ele acaba acontecendo fora, porque as pessoas se contaminam fora. Então nós trabalhamos muito a questão externa também, para que as pessoas evitassem a contaminação. Independentemente disso, tem pessoas que se afastam, mas as pessoas trabalhavam com muito medo, né? Então nós criamos um grupo de profissionais, de psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, e rodas de conversa, né? Todo dia nós tínhamos rodas de conversa disponíveis para todas as pessoas, e as pessoas iam, colocavam seus medos e íamos discutindo, falando, tirando as dúvidas, né? Quando tinha necessidade de reforçar procedimento, reforçava os procedimentos preventivos, tinha acompanhamento da psicóloga nas áreas, diariamente. Você está bem, Regina? Como é que você está? Está melhor, não está? Então, o fato de você estar junto com a pessoa e mostrando para ela, né, a responsabilidade dela com o paciente, mas que também você está ao lado dela, cuidando dela, fez uma diferença muito grande para todas as pessoas, sem exceção, né? Isso foi um dos programas, né, que a gente fez na área de saúde. A gente criou também, aproveitamos esse momento, fizemos um mapeamento de toda a empresa, de todas as doenças, né, possíveis de todos os colaboradores, para que a gente pudesse trabalhar a prevenção para eles, né? Criamos programas preventivos com psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros. Colocamos também para eles um serviço de telemedicina e atenção primária à saúde também, não só para o colaborador, mas também para o familiar. Né? Porque o colaborador estava em casa, mas ele falava assim, nessa conversa, mas eu acho que o meu filho está... Então, seu filho já pode ligar para o médico aqui, o próprio médico já, né, já conversava, então deixa eu já afastar esse colaborador, porque ele pode ter um risco de contaminar ou não, né? Então a gente fez um trabalho que abrangeu não somente o próprio colaborador, mas a família do colaborador também, com esse atendimento, né, da atenção primária à saúde. E também trabalhamos muito a questão da atenção primária à saúde, porque saúde é um processo muito caro, né? E as empresas, falando um pouco disso, têm hoje um problema muito grande com a sinistralidade. Né? Ela é muito elevada e isso faz com que os planos de saúde subam muito, né? Elevem o preço muito. E aí, o que acontece? Muitas empresas hoje pegam e fazem downgrade do plano. Não é fazer downgrade, isso não resolve. O que você precisa é criar uma cultura de uma utilização correta do sistema de saúde, porque hoje a gente utiliza o sistema de saúde de uma maneira errada. Né? Vou dar um exemplo. Eu estou com dor de estômago, eu vou procurar um
um médico especializado no estômago, né, um gastro. Às vezes, seu problema não é do gastro. Aí você chega no gastro, o gastro, você vai lá, ocupa um espaço do gastro, ou você vai num pronto-socorro, porque você está com dor de estômago, o seu caso não é de pronto-socorro, né? Tem nada a ver com pronto-socorro. É muito caro o pronto-socorro, é diferente um custo de pronto-socorro do que um custo de uma consulta médica, convênio, né? Aí pede um monte de exame, não é nada daquilo, e por aí vai. Então, nós também criamos uma atenção primária à saúde que começou pelos colaboradores, né? E estávamos ampliando isso também para a família, para que a gente direcionasse os nossos custos, mas que a gente trabalhasse principalmente a prevenção a manutenção, né, da saúde e a prevenção de doenças, né, nesse sentido. Né? Isso me traz uma questão, Lélio, que assim, até nessa questão cultural, a gente fomenta o quê? Né? A saúde e a doença, né? Então tem focos ali que a gente percebe que isso né, traz uma outra questão que você traz, assim, a gente tá fomentando muito mais a doença, o reativo, do que o preventivo, né? Porque o preventivo vai ficar na saúde. Mas isso eu queria botar num ponto que você trouxe ali, que é bem bacana para essa nossa roda de conversa, que é esses profissionais da área da saúde, no momento do Covid, eles foram extremamente desafiados, então tinham medo, né, porque eles estavam vulneráveis a isso. Batalha, né? Tava indo pro front ali, que era... E aí isso me fez lembrar, no início da nossa conversa aqui, um pensamento do filósofo Confúcio, e que a princípio ele parece confuso, né? No pensamento que ele traz pra gente, que é: o homem superior cumpre sua tarefa independente do seu tamanho ou felicidade. E aí, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, deixa eu entender, né? Parece confuso, né? Mas né, genial Confúcio nesse pensamento que ele apresenta. Então, o profissional de saúde saía do seu lar, do seu ambiente seguro, ele não estava, talvez não estivesse feliz, mas ele tinha alguém, aliás, milhares de pessoas, centenas de pessoas, dependendo daquele conhecimento. E aí, quando se realiza esse propósito, tudo aquilo que era impedidor cria porque entra a questão que a Regina colocou, né? A vibração das pessoas, você saiu, você teve a alta, né? Então E quando a gente traz essa questão da evolução de consciência, da espiritualidade, é ter claro disso. Porque tem uma conexão maravilhosa nossa com essa entrega. É isso né? aí. Porque a gente está aqui no momento de servir, né, alguém com habilidade, com conhecimento que a gente tem. É isso aí. E quanto mais a gente alimenta e fomenta isso nas equipes, com as lideranças, a gente ganha potência, né, para tudo isso. O profissional de saúde, ele gosta de servir, ele gosta do próximo, ele tem isso no coração. Né? Ele é aquela pessoa que gosta de ajudar o outro. Né? Ele tem esse valor dentro do peito. Mas você sabe que eu acho que você está trazendo, né? Vocês estão trazendo uma coisa importante, porque ao mesmo tempo isso, e a gente vê do ponto de vista da história e dos profissionais, às vezes eu sinto hoje, do ponto de vista pragmático da saúde, que a formação, eu já atendi vários profissionais da saúde, pessoal jovem, que está sendo novos, né? Novos médicos principalmente, eles têm tido uma relação também muito pragmática. Então, aquela coisa que médico era a missão de vida, Sim. Eu tenho sentido que é uma coisa assim, médico é seguir protocolos, do ponto de vista da relação. Então, aquela relação que se cria do ponto de vista, até para fazer um bom diagnóstico, os protocolos e o uso da inteligência, da tecnologia estão acima disso. É uma impressão que eu tenho trazendo, até por atender alguns médicos recém-formados,
numa abordagem mais pragmática dentro da própria universidade, né? Então, por isso que eu acho que a questão da capilaridade é importante. Às vezes a gente teria que chegar na universidade para resgatar alguns valores essenciais, alguns valores humanos, que pudessem trazer esse lado humano que eles estão dentro da nossa alma. Mas muitas vezes a escola, ou a própria prática hospitalar, ou a prática das instituições, fazem um enquadramento que, uma vez atendendo uma pessoa, eu falei assim, puxa, você tem uma condição empática tão grande junto aos seus pacientes, você utiliza isso? Ela falou assim, eu acho que eu não posso utilizar. Eu falei, mas se você chega você está fazendo um atendimento, e a partir desse relacionamento, você começa a compreender melhor o seu paciente, e que aquele protocolo que você tinha em Serapleu, você modificaria e traria uma nova solução. Ela falou, eu não posso fazer isso. Perdão. Você sabe que isso é uma verdade que você está colocando, né? Eu tenho uma experiência também nesse sentido. Nós temos, né, uma unidade numa cidade pequena, onde tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, e nós somos a mão de obra assistencial. E eu fui buscar profissionais dentro de uma determinada escola, que é a única que forma profissionais na cidade, para compor o nosso quadro, porque a gente precisava, né, de mais pessoas. O nosso hospital praticamente é o único da localidade, então é muito atendimento, um volume imenso de pessoas. E foi muito interessante, porque a própria diretora da escola falou, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas se formam, elas não querem trabalhar. Mas eu tenho aí um grupo de 56 pessoas exatamente que já se formaram, que não estão trabalhando, eu vou contatá-los para ver se eles querem trabalhar. Contatou. Ninguém quis. Ninguém quis. Eu estranhei, eu falei, eu quero entender por que essas pessoas não querem trabalhar. O que está acontecendo? Né? Aí, essas pessoas começaram a falar assim, não, trabalha muito, a gente trabalha sábado, olha só. Trabalha domingo, né? A gente não tem descanso. Porque o hospital é assim, né? Você trabalha, vira, né? Você tem as folgas e vai virando, né? A gente não tem descanso. Então eu vou trabalhar no comércio, porque o comércio não trabalha de domingo, não trabalha de sábado à tarde, e eu ganho bem, tá bom? Para mim tá bom. Nesse nível. Aí eu falei, tem alguma coisa que está faltando, nós temos que falar de propósito para essas pessoas. Nós temos que recompor, junto com a escola, esse programa, esse curso. Sim. As pessoas têm que entender que trabalhar, né, em saúde é ajudar o próximo a viver, é a vida. Ela tem que ter um valor no peito, senão ela não vai ser um bom profissional. Né? E aí a gente foi trabalhando, né, enquanto eu estava lá, essa questão de fazer com que esse programa fosse mais amplo, mostrando para o aluno que não é trabalhar por trabalhar, né? Não é vender calçado, vender roupa, é diferente, você está cuidando da vida de alguém. E se ele não tem esse valor dentro do peito, ou não desperta, porque todo mundo tem um valor bom no peito, todo mundo tem, né? Eu falo, quando você trabalha a liderança humanizada, a primeira coisa que eu fazia era puxar os valores cristãos, os valores divinos que cada um tem no peito, para ele lembrar disso. Falar, puxa, é verdade, eu não percebia que eu tinha isso. Eu tenho isso. Né? Então, é colocar isso também na formação. Né? Porque não é ir lá e trabalhar para trabalhar. Ao contrário. Deixa eu aproveitar, Léo, que você traz uma questão que acho que é uma... de como a gente... na ideia, assim, de como a gente questiona... né, o que a gente tem, né, porque acho que é o primeiro ponto que eu vejo aí, que é não ter a clareza desse filtro das pessoas que vão trabalhar na saúde. Acho que eu vejo dessa forma, tá? E outra questão é, a nova geração está dando um indicador de que eu posso trabalhar lá, mas eu preciso ter um tempo para mim. É um valor importante para a gente identificar e até apoiar. Agora, eu vejo que uma das coisas, até numa das conversas que a gente teve, que é esse sistema de 12 para 36, ele está
fadado a desaparecer. E aí, assim, a gente tem uma... Ou a gente vai continuar com essa demanda que está gritando, assim, não dá para a gente precisa criar coisas novas, né? Eu vejo que assim, precisa criar coisas novas. Então, de como a gente pode pilotar alguns modelos para ver como que a gente pode trazer isso. Sem dúvida. Porque é legítimo e genuíno, né, quando as pessoas disserem, eu também quero um tempo para mim, né? Porque às vezes esse 12/36 tira ele de uma parte que nós, enquanto sociedade, e as novas gerações trazem isso, de um ponto importante, né? As gerações de mais tempo, elas se entregavam porque tinham um objetivo claro de criar e dar estudo para os filhos, dar comida para os filhos. Hoje, essa ampliação é diferente. Então, acho que a formação, que entra o que a Regina colocou, a gente precisa revisitar boa parte disso, porque não tem a clareza de propósito. Pessoal, por que você quer trabalhar na saúde? Né? O que você tem aqui que está... E aí olhar para isso, para essa construção. Porque se a gente não olhar a outra parte, né, desse formato, a gente talvez não alcance nada. Né? Exatamente. É uma grande oportunidade que as empresas têm, eu falava isso já, de revisar toda a estrutura e a jornada de trabalho. Os processos, necessariamente precisa. Sim. A nova geração, que não é, né, a nossa é diferente, né, como você mesmo colocou. Não digo que seja melhor ou pior, não é isso. É diferente o momento. Ela quer sim um tempo para ela. E tem lógica, ela precisa de um tempo para ela, porque o mundo hoje exige isso de todos nós. Né? Eu acho que essa questão é chave, porque indica que nós não fazemos uma gestão humanizada. Exatamente. Essa é a questão que você trouxe para o que acontece com essa geração, que eu acho que é maravilhosa, no sentido de questionar realmente a vida, daquilo que é importante você valorizar. Que é importante para ele. Então, é uma geração, do ponto de vista, que ela olha a questão planetária, ela tem a consciência ambiental. Elas estão sendo formadas na escola, assim. É isso mesmo. Elas olham para elas no sentido de uma autovalorização, elas olham para elas no sentido de um processo de aprendizagem, e elas estão nos dizendo o seguinte: esse mundo do trabalho está chato, é protocolar, é instrumental, não consigo realizar a minha criatividade. Eu vou lá e é um sofrimento. Fazer plantão de final de semana, talvez tivesse que repensar como seria isso. Se fosse trabalhar em termos de jornada, tenho que pensar os processos. Exatamente. Então, se nós olharmos o mundo hoje com a lente do passado, nós não vamos criar condições futuras e não vamos ter os profissionais que nós queremos. Mas se nós conseguirmos colocar a lente que eles utilizam e nós podemos avançar do ponto de vista da organização em todas as suas dimensões, por exemplo, criar grupos de participação, de ideias de construção de jornada de trabalho, como a gente pode ter um ambiente que eles sejam estejam mais inteiros, que eles estejam processos mais amigáveis, que eles tenham tecnologias que os ajudem a uma melhor produtividade e tudo mais. Então, eu acho que isso que nós estamos conversando aqui realmente é estruturante, né? Do ponto de vista que as empresas não são humanizadas dentro, inclusive, de uma conjuntura nesse ciclo aí que nós estamos vivendo de evolução. É muito importante isso, porque as pessoas que trabalham na assistência, principalmente, elas seguem protocolos. Se você falha no protocolo, você tem um grande risco de acontecer o que a gente chama de evento adverso. Sim. Evento adverso é uma coisa seríssima, porque ele pode levar até a morte de um paciente, dependendo do evento, né? E isso é em decorrência de protocolos mesmo, que às vezes as pessoas, a assistência não percebe. Então nós temos que ter, sim, pessoas muito bem sintonizadas e felizes com a prática. E bem no trabalho, né?
trabalhando adequadamente, do jeito que ela gostaria, do jeito que ela precisa, com uma boa liderança, dentro de uma estrutura, de um conceito de jornada adequado, aquilo que é para ela ideal, que é a questão do respeito, da humanização, etc., para você evitar tudo isso, né? Porque o objetivo é ter pessoas que entram doentes e saiam saudáveis. Só isso. Sempre é esse, né? Não é uma pessoa perecer, coisa nesse sentido. E para completar, e dentro de uma fala anterior sua, eu vejo assim, é muito interessante quando você fala do ponto do uso, né? Porque realmente os convênios são muito caros. Eu estou falando assim, até da aplicação do recurso. Ao invés de nós dedicarmos a isso, no quanto de rever jornada e tudo mais, a gente poderia estar gerenciando algumas questões que pudessem viabilizar de uma forma até mais econômica o uso da saúde. Eu lembro numa reunião que nós fizemos internamente com você, Lélio, que eu deu um insight, você falou assim, olha, a saúde, não tem ninguém feliz nessa cadeia desse processo. É verdade. Né? Você trouxe isso e depois eu gostaria que você falasse isso, enquanto desafio. E de fato, eu fico pensando o seguinte, essa questão do uso do pronto-socorro, o jeito que organizaram a saúde nos leva a isso. Porque a gente não tem mais aquele médico no convênio que te acompanha. É o médico da família. Você não tem aquele médico que vai te acompanhando, que você sempre volta nele e você acaba mudando de convênio para convênio para ficar ficar possível pagá-lo, né? E continua a mesma coisa. Porque hoje está carésimo e continua a mesma coisa, exatamente. E eu vejo até como prática pessoal. Se eu tenho alguma coisa, eu vou para o pronto-socorro. Aí eu chego no pronto-socorro, eles pedem tantos exames que não seriam necessários, porque eu sei que eu estou com uma gripe e eu não preciso fazer um eletrocardiograma. Mas assim, eu vejo isso. Até uma vez eu falei assim, não, eu não vou fazer esse exame. Aí não, mas você está questionando. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não preciso. Também tem uma abordagem não invasiva. Então eu acabo interferindo. Eu não sei se eu vou garantir a minha sobrevida ou não, mas eu sou atuante também dos meus atendimentos. Então, eu acho que é um negócio que foi montado para ser caro, entendeu? Assim, você pede, os caras pedem exames, os exames são caros, pedem coisas que... Mas essa coisa de ir para o pronto-socorro, entendeu? Isso foi criado pela própria estrutura da saúde, eu acho. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Tem, assim, algumas questões, né? Primeiro, os hospitais, as clínicas, elas passam por momentos bastante difíceis, né? Pelo controle de custos. Saúde é uma coisa caríssima, né? Medicamentos é caro, OPME, órteses e próteses, materiais especiais são caros, muito caros, né? Passa por uma necessidade muito grande de revisar procedimentos médicos, porque os procedimentos custam. As operadoras negociam valores de procedimentos, então a negociação com a operadora também é muito difícil, porque as operadoras, elas estão sobrecarregadas, porque quando teve... Perdão, eu estou com um pouco de problema na garganta. Tem. Quando a gente teve a Covid, ela segurou muito o procedimento, né? Porque era só Covid. Passou a Covid e todo mundo caiu no hospital. Então explodiu tudo, né? Isso. Então o que acontece? As operadoras não estão mais também conseguindo bancar como bancava antes. Por quê? Porque o dinheiro acaba, né? Por outro lado, a sinistralidade dos convênios explodiu também. As empresas, o que elas fazem? Elas pegam, quem banca convênio é a empresa, né? Para o funcionário, para ele e para o familiar. Aí ela começa a fazer downgrade não resolve, né? Muita gente também perdeu emprego, vai para a rede pública, então diminui também a carteira do convênio. E por aí vai. Então é uma bola de neve tudo isso. As pessoas usam o serviço de saúde de maneira não correta. Eu entendo que tem que ter uma revisão muito completa. Primeiro, assim, o próprio sistema de saúde, ele deveria criar ou avançar. Eu sei que eles estão trabalhando muito nisso já, alguns convênios estão já direcionando isso,
atenção primária à saúde, Sim, que é o médico de família. Sim. Você vai ao médico, ele avalia você e ele sabe se você precisa ir para aquele especialista ou não. Enfim, ele cuida de você de uma outra maneira. Então custa menos, porque você não faz consultas desnecessárias nem exames desnecessários. Mas as empresas também precisariam trabalhar isso. Porque as empresas, de uma maneira geral, colocam um ambulatório médico só para cuidar de medicina do trabalho. Não é isso. Isso é só um pedacinho, né? Se as empresas colocassem médico de família dentro dos ambulatórios e direcionasse o seu colaborador primeiro para o ambulatório, para depois ele sair para a rede, ela não precisava fazer downgrade e o convênio dela não subiria tanto como sobe, em média mais de 20% a 30% por ano. Fantástico. Por quê? Porque você equilibra. Então tem que ter um trabalho de aculturamento da sociedade, né? Que também não é só dos convênios, não é só do governo, é governo, é convênio, né? Operadora de saúde, né? Que a gente fala, e também das empresas, né? Que as empresas têm uma grande responsabilidade nisso, que deveria começar a olhar nesse sentido. Uau. Então, e de fato é esse o nosso trabalho, né, Lélio? É o que a estação, quando nós olhamos uma demanda específica que às vezes vem específica da questão da humanização do trabalho, da liderança, mas a gente sempre traz esse olhar mais ampliado, no sentido de que a gente acredita que esse lance, quando a gente traz humanização, né, não é uma humanização do coletivo, mas é individual, é uma humanização do coletivo, do ponto de vista da pessoa, da organização, e até que acaba ganhando uma capilaridade maior, muitas vezes, que às vezes tem que envolver os parceiros da organização, né? Isso é muito comum. Então, não é só eu acho que isso que é a nossa visão dentro da elevação da consciência é um pouco da dimensão que ela alcança, né, dentro dessa perspectiva que não dá para olhar só no microcosmos. Não, né? tem que olhar o todo. A questão do aculturamento ela é forte, como você trouxe, eu tenho que olhar para todos os lados. E olha que isso que você está trazendo como é interessante. Puxa, se a empresa tivesse algo nesse sentido, ela teria um custo menor ali, contribuiria para todo mundo. Né? Às vezes não precisasse fazer até convênios com coparticipação. Isso, e diminui o absenteísmo, diminui o afastamento, diminui tudo. E é coisa tão simples. É um tão pouco simples. De olhar para essa inteligência coletiva, né, do ponto de vista de você trazer um benefício. Que fantástico. Que fantástico. É aí que nós podemos ajudar. Que experiência fabulosa, né? Somando aqui, todos nós atuamos, né, experiência na área da saúde. A gente está no finalzinho, na reta final aqui. Tá muito bom, muito bom. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui, né, para a gente chegar para esse finalzinho. Então, tem alguma frase, ou pensamento, ou autor que te inspira, Lélio? Tem uma frase que eu, inclusive, tenho ela na minha estante, né, que no meu escritório lá, todo dia eu olho, quando eu estou trabalhando, ela está bem na minha frente. Diz assim: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Fantástico. Muito bem, muito bem. Muito bom. Para completar, né, uma afirmativa aqui. Humanização é... Humanização, para mim, é você respeitar a pessoa, acolher a pessoa quando ela precisa, cuidar da pessoa, né, quando ela está precisando. Fantástico. E espiritualidade é? Para mim, é você colocar em todas as suas ações aqueles valores divinos que você tem dentro do peito, né? Que a gente tem que lembrar que eles existem porque nos foi dado por Deus. Maravilha. Ser pai é?
Ah, é brilhante. Ser avô é melhor ainda. Eu ia perguntar na sequência, que vantagem. Ser avô é melhor ainda. Eu tenho 2 netinhos. Eu já tenho cabelo branco, né? Meus netinhos, eu adoro meus netos. Que legal, que legal. Que privilégio, Lélio, ter você aqui com a gente. Eu também. Esse papo maravilhoso. Se você queria deixar uma mensagem... Pena que passa tão rápido. Mas vamos ter muita coisa. Dá pra falamos nem falar, metade, né, do que pensamos, né, e fazemos. Dá pra falar se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, pensa aí. Comentário para a gente concluir aqui. Não, agradecer a sua presença aqui, essa convivência é maravilhosa. Estamos juntos, né? E, enfim, é um presente ter você aqui. Obrigado, eu agradeço também, agradeço a parceria. Eu acredito que, assim, a nossa contribuição, né, à sociedade é essa, de poder ajudar as pessoas que precisam e levar a essas lideranças, essa nova ótica, né, que eu acho que é um novo patamar aí que o mundo tem agora, de olhar as pessoas como um todo, né, para que a gente tenha pessoas felizes, trabalhando, contribuindo, né, para a humanidade de uma maneira independentemente do produto que você entregue, porque a vida é feita de pessoas, né? O mundo é feito de pessoas e as pessoas têm que estarem felizes onde estão, serem respeitadas, né? Então é isso, nós estamos aí para estar junto com quem pode contar conosco. Legal. Muito bem. Muito obrigado para você que acompanhou o podcast Estação Liderança. É um privilégio ter você aqui conosco. Compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais e tem novidade bacana chegando a cada quinta-feira. Beijo no coração, abraço e até a próxima. Valeu! Obrigado.